SEDUC. Tá? Então, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a esse momento, né? Sintam-se à vontade para participar ativamente, né? Que esse é um momento de conversa, né? Então, sintam-se bem à vontade. Então, só para a gente entender um pouquinho, né? O que é o Guardiões da Vida, como é que ele surgiu, né? É importante que a gente compreenda, né, que o Ministério Público do Estado do Ceará, em 2019, ele instituiu o programa Vidas Preservadas, né? E esse programa ele tem o objetivo de promover uma abordagem intersetorial, né, da temática da prevenção do suicídio. Então, a SEDUC se tornou uma parceira, né, do Ministério Público, né, nesse programa Vidas Preservadas, e iniciou esse projeto piloto chamado Guardiões da Vida, com 15 escolas da rede estadual, né, 15 escolas de Fortaleza, e em parceria com o UES, né, com a Universidade Estadual do Ceará. Guardiões da Vida ocorre em parceria com o UES. Né? Então, o referido projeto ele buscou fortalecer nas escolas ações voltadas para o cuidado, né, para com a saúde mental e emocional dos estudantes, né? E nesse momento, né, de campanha do Setembro Amarelo, a gente visa proporcionar esses momentos de debates, né, sobre todas essas ações de cuidado com a saúde mental, tanto com alunos quanto com professores, né, com toda a equipe que compõe as escolas da rede pública estadual. Tá? Então, para esse momento, para falar um pouquinho para nós sobre o projeto piloto Guardiões da Vida, nós convidamos 3 estudantes, né, de psicologia que atuaram ativamente, né, nesse projeto, que estão aqui conosco, né, que é o Denis Bergkamp, é isso, Denis? Gomes Nascimento. O Denis ele é monitor de psicologia histórico-cultural, graduando em psicologia, integrante do Núcleo Interdisciplinar de Intervenções e Pesquisas sobre Saúde da Criança e do Adolescente, o NUSCA, da UES, integrante do Laboratório LATES, né, Laboratório de Estudos da Subjetividade e Saúde Mental, também da Universidade Estadual do Ceará. Seja muito bem-vindo, Denis. Tá? Temos também aqui conosco, tá, como convidada, a Sabrina Jéssica Uchoa. Tá? A Sabrina ela é graduanda de Psicologia também, da Universidade Estadual do Ceará, membro do Núcleo Interdisciplinar de Intervenção e Pesquisa sobre a Saúde da Criança e do Adolescente, do NUSCA, extensionista do Pravidas, que é o Programa de Apoio à Vida no Hospital Albert Sabin. Seja bem-vinda, Sabrina. Tá? E temos também a Iana Maria Alves Abreu. A Iana também é estudante de Psicologia da UES e é membro do NUSCA também, do Núcleo Interdisciplinar sobre a Saúde da Criança e do Adolescente. Então, eles vão conversar aqui conosco, tá? Um pouquinho, falar um pouco sobre a experiência com o projeto Guardiões da Vida, tá bom? Então, eu vou aqui projetar os slides, tá bom? A gente inicia com a fala do Denis, não é isso, Denis? Só um minutinho. Gente. Isso mesmo. Estão conseguindo visualizar os slides? Sim. Aqui está dando para ver.
Deu certo? Saiu agora, né? Deixa eu tentar de novo. Não tá dando. Só um minutinho. Pronto? Pronto. Deu certo. Pronto. Fica à vontade, Denis, então. Tá certo. Boa tarde a todas e a todos. Né? A Cristiane já fez essa recepção belíssima da gente, já nos apresentou. E a gente, né, sem mais delongas, vai começar a apresentar sobre essa experiência que já foi falado, né, o Guardiões da Vida, o NUSC em parceria com esse projeto da SEDUC, né, que realizou um projeto piloto assim, incrível em escolas públicas de ensino médio de Fortaleza. Então, para a gente já começar, eu já vou pedir para passar o primeiro slide. Por favor. Saiu, acabou saindo. Eu estou tendo um probleminha aqui quando eu apresento. Estou colocando uma janela. Eu posso apresentar, sem problema. Você pode, porque quando eu coloco uma janela não está dando certo. Tá, eu vou apresentar aqui. Sem problema. Já estava aqui aberto. Aí... Tá ótimo, então. Obrigada. Vocês estão vendo, né? Tá dando para ver? Tá um pouco pequeno, Denis. Se você puder ampliar. Pronto, agora está excelente. Pronto. Excelente. É isso. Então, como a Cristiane já nos apresentou enquanto integrantes do NUSCA, agora eu vou apresentar o núcleo, né, de uma forma geral. O NUSCA é um núcleo interdisciplinar da Universidade Estadual do Ceará, que nasceu objetivando pesquisar acerca da saúde mental da criança e do adolescente. Nossos trabalhos mais recentes estão voltados à pesquisa e intervenção relacionadas à prevenção do suicídio e à valorização da vida. Então, desde 2018, que é quando o NUSCA nasce, né, ele nasce com esse princípio, com esse objetivo de trabalhar acerca da saúde, sobre a saúde mental das crianças e dos adolescentes. Né? Então, essa temática é muito estudada nesse núcleo, é muito observada. E nesse programa que a gente fez em parceria, nesse projeto que a gente fez em parceria com a SEDUC, foi a oportunidade perfeita, né? Então, assim, a gente tinha uma demanda, né, vigente nas escolas públicas de Fortaleza, que era a demanda relacionada ao suicídio, a temática do suicídio. E a Alessandra estava trabalhando, a Alessandra Xavier, que é a nossa coordenadora, estava trabalhando na formação de professores e dos profissionais do núcleo gestor, né, capacitando esses profissionais para saber lidar com determinadas situações relacionadas ao suicídio, ou à ideação suicida, ou à autolesão, né, que alguns adolescentes estavam sofrendo. E nós, enquanto integrantes do NUSCA, iríamos trabalhar, aliás, com os adolescentes. Né? Então, é um núcleo bastante atuante nessa área, e esse trabalho foi um projeto piloto, né? De muito êxito, eu poderia dizer assim, dentro de Fortaleza. Deixa eu passar aqui. Nesses primeiros momentos, onde a gente estava começando a formar o grupo, né, o grupo NUSCA, e nos capacitar para essa empreitada, nós participamos de alguns grupos de estudo. Né? A Alessandra começou a convocar os estudantes de psicologia para participar desse projeto, e a gente começou a trabalhar em alguns grupos de estudo sobre temáticas relacionadas à adolescência. Né? Deixa eu só desligar aqui. Temáticas relacionadas à adolescência, a esse período do desenvolvimento que é tão singular, né? Que apresenta características tão particulares. Né? Mas mais para frente a gente vai falar
das dores e delícias do que é ser adolescente, né? Das decisões que são feitas, né? Ou das possibilidades que surgem, da necessidade que esse adolescente muitas vezes tem de estabelecer uma identidade, de se conhecer, de saber o que ele gosta, o que não gosta, ou das pessoas que ele quer próximo, né? Que tipo de música eles gostam de ouvir. Então, todos esses temas foram abordados durante esses grupos de estudo, para justamente a gente chegar dentro das escolas sabendo mais ou menos o que iria encontrar, né, de acordo com esse período do desenvolvimento. Além disso, a gente participou de algumas formações com a professora Alessandra Xavier, né, e isso mais relacionado com a temática do suicídio, da prevenção do suicídio, que ela sabe muito, né, dessa área. Então a gente participava de algumas capacitações e ela direcionava também, passando alguns textos, algumas estratégias de manejo, né, em situações que poderiam acontecer dentro das escolas. Então, tudo isso foi muito importante para que a gente entrasse nas escolas já capacitados, né, minimamente capacitado para isso. Em seguida, depois dessa capacitação inicial que a gente passou, nós formamos grupos de 3 estudantes de psicologia que iriam ser destinados para cada uma das 15 escolas públicas de ensino médio de Fortaleza. E a Alessandra teve também um cuidado de separar nesses trios, né, alunos de diferentes semestres. Eu, por exemplo, entrei no NUSCA no primeiro semestre. Então, assim, quando eu estava começando a graduação, sem saber ainda de muita coisa, sem ter visto... Aliás, ter visto pouquíssimas cadeiras, né, e nenhuma relacionada a esse período do desenvolvimento. Então, assim, foi extremamente necessário essa atenção que a Alessandra deu na formação dos grupos, né, dividir esse cuidado que a Alessandra teve em dividir os grupos com estudantes de diferentes semestres, porque em alguns momentos nas rodas de conversa que a gente fazia com os estudantes, apareciam questões que estavam para além da minha capacidade atual. Então, assim, eu lembro muito de um episódio que aconteceu em uma das escolas, que foi quando um dos estudantes trouxe uma questão acerca da depressão. E eu, enquanto estudante do primeiro semestre, não tinha um conhecimento, né, hábil para responder aquela pergunta. Mas, ao mesmo tempo, existia uma estudante do 7º semestre que me deu uma confiança assim, gigantesca, porque ela já havia estudado sobre aquela temática, então ela me passou essa segurança de dizer assim, olha, se você não sabe, eu estou aqui para ajudar, né? Então a gente fazia esse vínculo naquele momento de confiança e que você sabia que em algum momento as coisas iam se acertar porque existia uma pessoa te dando um suporte, né? Um suporte a mais. E isso foi muito massa no nosso trabalho dentro das escolas. Para além dessas formações que a gente fez dentro do grupo de estudo, com as formações com a Alessandra, nós participamos de algumas reuniões na SEDUC, né? E essas reuniões na SEDUC serviram para que a gente conhecesse mais o projeto, né? O que ia ser feito dentro das escolas, o que ia ser trabalhado, qual era o objetivo dele, né? Qual era a necessidade, quais eram as demandas apresentadas. E nessas reuniões na SEDUC, a gente conheceu alguns representantes das escolas que a gente ia estar participando, né? Então, isso foi extremamente fundamental, porque conhecendo esses representantes das escolas, a gente também ia conhecer algumas demandas que aquelas escolas apresentavam, né? Então, assim, olha, existem alguma quantidade de adolescentes que estão com depressão ou que estão cometendo autolesão, né? Ou, sei lá, são demandas relacionadas à ansiedade ou à pressão com o Enem, né? Então, a gente queria conhecer mais as escolas para justamente não chegar lá de uma forma vertical, né? Que a nossa atuação fosse a mais horizontal possível. Esse sempre foi o nosso intuito, né? Desde o começo. Vou passar aqui o slide. Então, a partir disso, eu já comento sobre a nossa experiência, né, a atuação nas escolas. O NUSCA foi um projeto piloto, né, sempre importante frisar isso, que atuou em 15 escolas de ensino médio da rede pública de Fortaleza. A nossa atuação foi pautada inicialmente em 4 temáticas: autoestima, relações interpessoais, comunicação e esperança. Por que inicialmente? Né? Porque o projeto NUSCA, inicialmente, ele teria 4 meses de duração. Então,
em cada mês a gente trabalharia uma temática diferente, né? Autoestima, relações interpessoais, comunicação e esperança, enfim. E depois desses 4 meses a gente encerraria e já daria início à produção científica, né? Enfim, a escrever sobre o que foi essa experiência. Só que o projeto foi tão exitoso de um jeito, né? A gente conseguiu formar uns vínculos tão fortes com os adolescentes e com algumas pessoas do núcleo gestor, que esse projeto se estendeu por mais 4 meses, né? Então, assim, olha, para além dessas 4 temáticas que a gente ia abordar inicialmente, nós tivemos tempo de abordar outras mais, assim, tipo, a gente falou sobre sexualidade, a gente falou sobre racismo, a gente falou sobre intolerância, a gente falou sobre relações intrafamiliares, comunicação não violenta. Então, assim, teve pano para muita manga. Pano para muita manga mesmo. E foi uma experiência incrível, e as meninas logo a seguir vão poder destacar isso com mais ênfase, porque a gente chega lá com uma ideia, né, com uma ideia ainda não formada do que ia ser essa experiência. Como eu falei inicialmente, um aluno de primeiro semestre não tinha nem ideia, ou a mínima noção do tamanho desse projeto, né? E é legal a gente olhar hoje para trás e ver como isso deu certo, né? E como funcionou e como é necessário ainda hoje a gente colocar isso em evidência, né? O sucesso de um projeto piloto realizado em Fortaleza, que mostra a necessidade, né, vigente da participação de profissionais da psicologia, profissionais da assistência, por que não, né, dentro das escolas, né, porque a gente viu a diferença que isso faz na saúde mental dos adolescentes, né? Então, é muito importante, foi muito importante, uma experiência extremamente exitosa. As experiências vivenciadas nas 15 escolas foram qualitativamente singulares. Isso parece óbvio, né, em algum nível, só que quando a gente está dentro do projeto e atuando lá dentro, a gente percebe que existem conexões assim muito fortes, né, que a gente estabelece com os adolescentes. E por mais que algumas demandas sejam parecidas em diferentes contextos, mas você consegue perceber que uma mesma questão ou uma mesma demanda é encarada de formas diferentes porque são indivíduos diferentes. Então, em indivíduos diferentes ou com indivíduos diferentes, você estabelece conexões qualitativamente únicas, né, singulares. E isso a gente conseguiu perceber com muita propriedade dentro das 15 escolas. As rodas de conversa eram momentos de partilha, de acolhimento, de saúde mental. Eu acabei esquecendo de falar no começo o que a gente foi fazer exatamente dentro das escolas, né? Agora eu falo. Quando a gente passou por aquele processo de formação, a gente já começou a atuar dentro das escolas. O que a gente ia fazer exatamente dentro das escolas? Quando a gente chegava lá, o núcleo gestor separava alguns adolescentes que eles consideravam estar em uma situação de risco, de vulnerabilidade, né, que já tinham algum histórico de ideação suicida, de autoflagelo, ou, enfim, sabia-se que tinha um quadro ali ansiogênico ou depressivo, né? Então, eles direcionavam esses estudantes para esse momento que o NUSCA ia proporcionar. E nesse momento a gente fazia rodas de conversa, bem horizontal mesmo, sem nenhuma presunção de querer apresentar informações ou conteúdos, de ser conteudista, né? Nada disso. A gente queria saber como é que eles estavam, né? E queria ouvir essas demandas que eles traziam. Eu costumo dizer que, metodologicamente, a gente não foi fazer nada de outro mundo, assim, que ninguém antes fez. O que a gente foi fazer? A gente foi ouvir eles. Ouvir o que eles tinham para dizer. Né? Assim, existe uma força, uma potência dentro da adolescência, né, desse período de desenvolvimento, que muitas vezes é ocultada pela a presunção ou a prepotência de muita gente, né, diz assim, olha, não, o adolescente não sabe o que ele diz, ele está só num momento conturbado, a aborrecência, esse menino não sabe lá o que ele vai dizer, sabe nem o que está fazendo da vida, né? Então, isso acaba minimizando essa potência que existe dentro do adolescente. E quando você para escutar a força, né, que existe dentro de cada um desses adolescentes, né? Por mais que as demandas às vezes fossem sensíveis, delicadas, né, preocupantes muitas vezes,
Se você consegue estabelecer um vínculo uma situação confortável, né, um lugar seguro onde eles consigam se abrir e mostrar o que eles são, o que eles estão sentindo, isso proporciona uma qualidade na saúde mental de cada adolescente que é impressionante. Você vê e nota a mudança no semblante da pessoa, né? E isso dá uma transformação, assim, um impulso de vida nesse sujeito que ele começa a produzir coisas, entende? Começa a exteriorizar a vida que existe dentro dele, né? E isso é muito empolgante. E aconteceu diversas vezes nesses momentos, nessas rodas de conversa. Aí o último ponto, né? As atuações dos estudantes de psicologia eram supervisionadas pela coordenadora do projeto NUSC, né? Alessandro Xavier, como eu havia falado anteriormente. Então, assim, isso foi um ponto de muito cuidado e de muito zelo que a gente teve, né? Olha, existem situações que estão para além da nossa capacidade. Então, essas situações, esses contextos, a gente traz para o momento de discussão, ou traz para esse momento de discussão com a Alessandra Xavier, porque ela é profissional capacitada, né? Ela é a professora formada e tal, com seus anos de experiência. E ela dava essa orientação, né? Conduzia, olha, faça isso, faça aquilo, vamos pensar em que formas de agir ou que formas de lidar com essa determinada situação, com essa determinada demanda. Então, assim, existiu toda uma rede de articulação, né, dentro das escolas, com os estudantes, com a professora Alessandra Xavier, que fazia com que esse projeto, né, desse certo e funcionasse de uma forma assim espetacular. E agora eu passo a palavra para Sabrina, né, que ela vai conduzir agora. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Eu fiquei muito contente com o convite feito, né, e vamos dar prosseguimento aí às nossas falas. A minha temática, né, é como estava a saúde mental desses adolescentes, já que foi nos pedido tanto socorro, né? E aí, no primeiro momento, assim que eu cheguei lá, né, a gente formou uma roda, sentou no chão, para ficar aquela coisa bem... uma conversa direta, sabe? Como se nós estivéssemos de igual para igual ali, sem nós sermos profissionais, sem eles serem os alunos, como pessoas conversando. E mediante aquilo, a gente escutou uma determinada frase que até hoje eu não me esqueço. Isso foi no primeiro dia, em 2018, né? E aí a gente falando sobre que estava chegando perto do Setembro Amarelo, a gente resolveu falar sobre isso. Eles falaram, tia, as pessoas sempre vêm falar com a gente só no Setembro Amarelo, mas no resto do ano eles não falam sobre isso. Eles só se importam com a gente, com as nossas dores, com o que a gente passa, somente no Setembro Amarelo. Depois é esquecido. E aí foi uma fala que me tocou bastante, sabe? Porque é o que a gente prega muito no NUSC, a gente faz isso entre nós mesmos, extensionistas, né? Que nós cuidamos um do outro, cuidamos da saúde mental um do outro, para além somente do mês de Setembro Amarelo, mas sim do ano todo, por questão de convívio também. Então, a gente sempre marca. Atualmente não é porque estamos na pandemia, mas a gente sempre marcava encontros exatamente para ser algo nosso, né? Para ter ali algo nosso, aquele vínculo, né? E eles não tinham isso em relação com os professores da escola, com os outros colegas, né? E aí, os seguintes temas que apareceram foram baixa autoestima, conflitos familiares, homofobia, bullying, abuso sexual, automutilação. Tinha muitos casos de automutilação, muitos casos mesmo. Tinha alunos que levavam as laminazinhas, iam para o banheiro, né? Então, eram casos assim que os professores, eles não sabiam mais, né? Estavam ali sem saber o que fazer, pois não tinham um certo preparo. E aí nós trabalhamos cada uma dessas temáticas, cada uma desses temas que foram surgindo, né? Essa questão da baixa autoestima, muitos tinham problemas com transtornos alimentares, né?
em decorrência de serem alguns de corpos gordos, outros de corpos muito magros, alguns dos cabelos crespos, outros de cabelo liso. Então, havia uma baixa autoestima muito grande entre eles, né? Em decorrência também da nossa sociedade, né? Da pressão que nós sofremos. E aí apareceu muito conflitos familiares juntamente com o abuso sexual, né? Eu não fazia, dando aqui o meu depoimento, eu não fazia ideia de que o abuso sexual nas escolas públicas era algo tão presente, né? Juntamente com esses conflitos familiares, por exatamente estarmos passando, o adolescente, ele passa por diversas mudanças, né? Quando ele é adolescente, mudanças físicas, socioemocionais, culturais, questão de identidade. Então, querendo ou não, há certo um conflito com a família, né? Porque a família exige uma coisa, ele quer fazer outra. E aí apareceu também muitos casos de homofobia, né? Não só por parte dos colegas da escola, mas também por parte da família, no qual a família não aceitava a orientação sexual, a identidade de gênero. Então, era aquilo trazia muito sofrimento para eles, muito, né? Chegou até um ponto de uma menina, me lembro que nessa questão de conflito familiar, nós lidamos muito com essa questão presente do suicídio, né? Porque havia muitas tentativas. E aí ela já tinha... Esse caso também me marcou muito, porque ela já tinha todo feito um planejamento para a morte dela, né? Não era algo que seria impulsivo, porque o suicídio ele também ocorre de forma impulsiva em jovens e adolescentes e crianças. Mas o dela já era algo totalmente planejado, com data, horário, dia, o carro, tudo já estava tudo planejado. Ia ser no dia do aniversário dela, porque é algo que também é muito comum os tentantes eles fazerem esse planejamento, a tentativa para no dia do aniversário. Né? Então, nós tivemos que fazer toda uma mobilização, né, juntamente com a escola, com os pais. Eu nunca vi a escola tão presente nesse momento, né? De fazer toda essa movimentação para ajudar aquela jovem. Né? E aí, como eu falei, a automutilação, né, tinha muitos casos, e uma das escolas que eu fui era exatamente a queixa principal, né? Tipo assim, olha, eles chegam aqui, eles praticam automutilação aqui dentro dos banheiros, nós não sabemos mais o que fazer. Eu gostaria muito que vocês nos ajudassem, conversassem com eles. Então, de pouquinho em pouquinho, a gente foi entrando nos temas, fomos criando um vínculo com eles, porque não adiantava nada a gente só chegar, falar diretamente, assim, né, algo mais objetivo, sem antes criar um vínculo, porque com o adolescente não funciona dessa forma, né, diferente como um adulto. E a questão também do bullying, né, uma frase que também me marcou muito, porque nesse dia, em uma das escolas, eles estavam muito inquietos e a gente deixou o tema livre, assim, o que vocês querem falar sobre hoje, né? E aí foi na mesma época que aconteceu aquele caso, acho que foi em Realengo, né, de um aluno entrar e, enfim, fazer uma chacina com toda a escola onde ele estudava, né? E aí um certo aluno falou assim, tia, eu sofria muito bullying na minha outra escola, então, se eu não tivesse mudado de escola e se eu não estivesse aqui tendo esse encontro com vocês, tendo esse momento, já tinham se passado 6 meses, né? Tendo esse passado 6 meses com vocês, provavelmente eu seria uma dessas... Eu poderia me tornar uma dessas pessoas que poderia cometer chacina na escola, em decorrência de eu não aguentar mais sofrer bullying. Né? Essa frase, ela me impactou bastante, porque ele realmente estava com um sofrimento muito grande, né? Então, a gente fez não só a psicoeducação com ele, mas também com os que estavam ali presentes, né? Porque eles tinham outras rodas de amigo. As pessoas que estavam ali durante a roda de conversa,
elas não tinham vínculo, não tinham intimidade, muito pelo contrário. Alguns que estavam ali dentro praticavam bullying com aqueles que estavam ali, né, entre eles. E aí a gente fez toda uma psicoeducação com eles, né, sobre essa temática, sobre o que acontecia, né, e também para eles pedirem ajuda à direção da escola, à coordenação, porque nós estávamos ali somente um dia da semana, né? E a escola está presente ali todos os dias. E aí como eu falei, foi realizada, né? E os outros, acabou que outros alunos quiseram entrar porque ficaram muito interessados, viram que estava acontecendo uma transformação com os amigos, né? Que eles não sabiam, não entendiam o que era, só viam que estavam acontecendo. Então, aquilo despertou o interesse deles, porque eles também queriam participar, eles queriam estar ali para serem ouvidos e também para terem voz, né? Porque eles se sentiam assim, sem voz, eles não tinham autonomia de voz para falar em casa, para falar na escola sobre os problemas ou o que os afligia, exatamente por ser considerado uma besteira, né? Pode passar, Denis. E aí, alguns desafios que nós enfrentamos, né? Por ser uma experiência nova, como o Denis falou, muitos eram do primeiro semestre, então a gente estávamos muito perdidos ali naquele momento, porque a gente estava iniciando a graduação naquele momento, né? Então, a gente viu nenhuma disciplina relacionada à adolescência, à infância, nem ao suicídio. Então, a Alessandra conseguiu preparar a gente muito bem. Né, o relacionamento com os estudantes, que também é um pouco difícil, né? Você ter um relacionamento com um adolescente, você estando ali como uma referência, né? Porque eles tinham nós como uma autoridade ali dentro da escola. Então, para desmistificar toda essa questão de autoridade, toda essa questão também de que a psicologia era coisa de doido, né? Porque foi um paradigma que a gente teve que quebrar, teve uma certa dificuldade para quebrar, né? E aí, então, esse relacionamento foi um pouco complicado no início, dificultoso, né? Mas a partir, acho que do segundo mês, mediante a nossa desenvoltura, eles viram ali qual era o nosso papel, qual a importância que o nosso papel estava tendo para a vida deles, né? Eles já começaram ali a abrir, né? A abrir os braços, assim, para nos acolher, assim como também nós nos acolhemos eles. E aí o relacionamento com os representantes da escola, que também às vezes era um pouco complicado, né? Porque a escola às vezes era integral, e aí para os alunos faltarem uma aula, havia um certo conflito, né? Porque o professor, mas não pode faltar aula, porque hoje eu vou dar aquilo, hoje vai ser revisão, hoje vai ser prova. Então, em alguns momentos nós tivemos esse impasse, né? Porque nós tínhamos um horário, e aí a escola tinha outro, então muitas vezes os adolescentes não conseguiam ir, ou a gente não conseguia ir até a escola por causa desses eventos, né? De prova, de revisão de prova, de semana de gincana. Pode passar, Denis. A criação de um grupo, né? Mediante a essa temática, porque lá nós fomos assim com um objetivo, né, e com um perfil de público, né? Então, também com uma numeração, né? Porque nós não podíamos aceitar mais do que 30 pessoas, porque acabava que nós poderíamos não conseguir lidar com essa demanda, né, de muita gente. E aí acabava que às vezes extrapolava o número, porque eram adolescentes que precisavam tanto de ajuda, né, que às vezes a gente acabava abrindo aquela exceção, e aí para montar esse grupo também, para eles entre si criar o vínculo, como também eu falei, né, foi um pouco difícil, porque eram alunos que não se falavam, que muitas vezes não se conheciam, ou não gostavam um do outro, né, então para quebrar também esse paradigma entre eles foi um pouco complicado, né? A construção e a manutenção de vínculos fortes, que também foi o pilar, né? Essa construção e a manutenção é a base. Foi literalmente a nossa base, porque se nós não tivéssemos
essa construção dos vínculos com eles e essa manutenção não teria dado certo, né? E aí conciliar a vida acadêmica com essa experiência do projeto, né? Que também foi algo que a gente considera um desafio por conta das nossas aulas, das nossas disciplinas, né? Muitas vezes eu, por exemplo, eu ia dormir de madrugada estudando, tinha que acordar às 6 horas da manhã para estar às 7 horas na escola. Então, acabava que era um pouco cansativo, né? Mas foi algo que a gente, como eu disse, né, no início, no NUSC, a gente tem um grande vínculo para a gente conseguir se ajudar, sabe? A gente se apoiar, a gente se acolher, porque também isso é importante entre nós. Pode passar, né? Agora a palavra eu deixo com a minha amiga Iana, para ela falar sobre o que mais foi desenvolvido, né, com a experiência dela. Boa tarde a todos e todas, né? Falar um pouquinho sobre as potencialidades das rodas de conversa, né? Como é que foi, né, os encontros, né, que a gente conseguiu preparar, né, os vínculos que foi formado, né? Então, assim, as rodas de conversa, né, possibilitou encontros, né, diálogos, que foi muito importante, né, essa construção, né, que não foi algo só do NUSCA, né, que chegou lá e disse, olha, vamos trabalhar isso, mas uma troca mútua, né, dos adolescentes também tem essa opção, né, de trazer as demandas para a gente poder trabalhar junto com eles, né. Possibilitou a produção e ressignificar, né, muitas coisas que haviam naquele espaço, né, de saber, né, de ressignificar, né, de determinadas situações que aqueles adolescentes estavam passando, né, a gente conseguiu muito compartilhar as experiências, né, dos adolescentes entre si. Então, tinha horas que o grupo se autogeria, né, e a gente ali estava só escutando, né, caso acontecesse alguma coisa para a gente mediar. Então, assim, o grupo ele passou a ter uma potencialidade tão grande, né, que os adolescentes mesmo começaram a se autogerir, né, a estar ali construindo um com os outros, né, compartilhando a experiência, né. Pode passar, Denise, por favor. E aí, né, os espaços das rodas de conversa, né, intencionaram a construção de novas possibilidades de refletir, agir, modificar, né, o saber ouvir, que foi muito importante, e no começo foi algo que a gente trabalhou muito, né, os adolescentes, eles não sabiam escutar, né, eles queriam muito falar, eles ansiavam muito por esse espaço que eles pudessem falar, que eles pudessem ser chamados daquilo que eles queriam ser chamados, que eles queriam cantar, né? Então, assim, esse processo de ouvir o outro, né? Desse processo de esperar a vez para poder falar, foi algo que a gente trabalhou muito no começo. Era até complicado, né? Às vezes um adolescente estava falando, o outro já queria interromper. Então, assim, esse saber ouvir, né? Foi uma prática que a gente pôde trabalhar. Eu acho que não só para os adolescentes, mas para a gente do músico que estava ali nas escolas também foi um exercício, né? Foi algo muito importante saber ouvir. Os limites, né? Quando a gente chegou desde o primeiro dia, a gente trabalhou algo muito importante, né? Porque para o grupo funcionar, né? Para existir confiança, para existir vínculo, né? Para a gente poder conseguir trabalhar, a gente precisou trabalhar, né? E pôr limites, né? Então, até onde o adolescente podia ir, né? Como é que funcionava o grupo do WhatsApp para manter uma melhor comunicação com os adolescentes, né? O que é que podia ser falado, o que é que já não podia, já de respeitar, né, o outro. Então, esses limites, eles são importantes para que a gente pudesse ter esse sucesso, né, que a gente teve, né, e poder trabalhar dessa forma, né. E aí era um espaço de negociação, né. O espaço de negociação que eu falo é o seguinte, né. A gente poder negociar com eles. Olha, tia, hoje eu não quero dinâmica, mas eu quero que vocês falem sobre tema tal.
tem como a gente trabalhar isso? E a gente dizia para eles, tem, a gente não aplica dinâmica hoje a gente só conversa, né? Então, era feita a roda e a gente só conversava, né? Então, assim, eram eles que geriam o grupo. Então, se eles dissessem assim, tia, hoje não vamos fazer dinâmica sobre esperança, a gente quer só conversar sobre esperança. E aí a gente só conversava sobre esperança, né? E aí foi algo também muito importante, né? De dar ao adolescente a opção de escolha, né? De onde é que ele podia, como é que ele podia, né? Criar esse ambiente de participação, né? E aí foi algo de construção coletiva, porque no começo existia, lógico, né? Uma certa resistência, mas que ao longo dos encontros, né, essa resistência ela foi diminuindo. E aí teve horas que muitas pessoas participaram, né? Acho que a partir do segundo mês não tinha um adolescente que não falasse, né? Todos falavam, todos construíam. E aí era um ambiente seguro, tanto que tinha adolescentes de diferentes faixas etárias, né? Tinha adolescentes de diferentes salas. Então, era do primeiro, segundo, terceiro ano, era muito misturado. E aí, tinha adolescentes que não se gostavam, né, que tinham problemas com o outro, ou eram adolescentes que nunca tinham se aproximado, né. Então, assim, ao longo dos encontros, ao longo dos meses, né, foi se construindo um vínculo, né, entre todos os adolescentes daquele grupo, né. E a gente também foi trabalhando diversas temáticas que possibilitaram reaproximação, né, deixar um ambiente seguro para que o outro se sentisse confortável em poder se abrir, né? A gente falava muito sobre o sigilo, sobre algumas coisas que a gente debatia naquele espaço, tinha que ficar naquele espaço, e a gente não teve, né, assim, nenhum em relação a isso, o que foi incrível, né, essa questão do sigilo, porque situações delicadas que eram colocadas, né, num grupo, né, de adolescentes se expor uma situação, não saiu dali, né, a gente não teve, entre as 15 escolas, a gente não teve nenhum problema em relação a isso. Foi muito lindo, foi muito bom, porque mostra como o ambiente era um ambiente saudável, e que os adolescentes se sentiam confortáveis, né. E aí isso tudo só foi possível, né, por causa do vínculo que a gente foi formando, por causa dessas competências que a gente foi trabalhando, né, dentro dos grupos, dos limites, né, que foi muito importante. E mais do que tudo, né, a gente também, enquanto membros do NUSCA, né, também transparecer, né, a gente deixou transparecer essa confiança de que aquele ambiente era seguro, de que a gente não ia reportar certas situações para a coordenação da escola, que a gente estava ali, não era para aplicar prova, né? A gente se apropriou da linguagem deles, então, assim, a gente aprendeu muito com eles, a questão da linguagem, né? De dar esse espaço, né, para que eles pudessem cantar, declamar poesia, e que eles pudessem trazer o rap, né? Então, assim, deles quererem serem chamados pelo nome que eles queriam ser chamados, então a gente teve situações em determinadas escolas, né, de que determinada menina não queria ser chamada do nome, né, da identidade, mas de outro nome. Então, a gente passou a chamar ela por esse outro nome, que ela se reconhecia. Então, assim, foi muito, muito legal e foi muito importante esse trabalho. Pode passar, Denise. Tá bom. Os jovens tinham a possibilidade de falar em nome próprio, né? Então, eles falavam por eles mesmos. Eles podiam expressar e expor a sua opinião, a própria opinião, né? Com palavras, com músicas, com poesia. Então, era um espaço livre, né? Era um espaço que a gente não tinha esse limite de dizer, não vamos cantar, não vai ter rap. A gente não vai deixar vocês cantar rap. Não, pelo contrário, né? A gente dava essa possibilidade deles poderem cantar, deles poderem usar a própria criatividade, né? E aí foi algo que foi muito importante, porque em uma das escolas que eu estava, tinha um menino de que proibido de cantar em casa, né? Ele não podia cantar em casa. E aí, todo encontro, ele pedia para começar e terminar cantando, e a gente sempre deixava, a gente sempre dava esse espaço a ele,
porque era um momento que ele podia cantar, era um momento que ele se sentia valorizado, né? Era um momento que ele se sentia querido. Então, a gente possibilitou a esse jovem, né, de poder expressar, né, o dom que ele tem, né? Foi muito, muito, muito importante, porque ele estava, né, já compartilhando também nos banheiros da escola a questão da automutilação, né? Então, ele era um desses adolescentes que participavam dessas práticas. Então, a partir do momento que a gente possibilitou, né, esse adolescente a cantar, né, aquela prática ela passou a não existir mais, né? Então, foi a partir dessa abertura, né, de ter um espaço para eles, né, de eles poderem ser escutados, né, deles poderem dar a opinião deles, né. Eles diziam muito, tia, o pessoal acha que a gente não conhece política, mas a gente sabe de política. Ah, tia, o pessoal acha que a gente não dá importância a nada, mas a gente dá importância, sim, né. Então, eles passaram a se reconhecer como sujeito, né, desse sujeito de direito, desse sujeito que pode falar, desse sujeito que tem a opinião, e de que a sua opinião ela pode ser sim escutada, essa opinião que pode ser validada. Então, isso foi muito importante para que as rodas de conversa tivessem essa potencialidade, né, para que as rodas de conversa tivesse todo esse engajamento dos jovens. Né. Pode passar, Denis. E aí eu vou falar de algumas conquistas, né? E o Denis também vai falar sobre outras conquistas, né? E aí o desenvolvimento de recursos para o autocuidado e para o cuidado do outro, né? Não só a cartilha que a gente desenvolveu, que o Denis vai falar, mas de recursos, né? Próprio dali daquele grupo, né? Uma experiência também muito forte que eu tive em uma das escolas, porque a gente aplicou uma dinâmica, né, que era do anjo guardião, se eu não me engano. E aí foi uma prática, né, que muitos levaram para o diretor de turma trabalhar com a turma, né, que foi muito legal, porque foi um recurso que a gente trabalhou com eles, né, uma dinâmica que a gente trabalhou com eles, e que eles estavam, né, passando, né, já para a turma. Né, já estava para além do grupo do NUSC, já estavam levando para a sala de aula, né? E aí era algo que os diretores de turmas vinham conversar com a gente para saber melhor, né, como é que eles poderiam ajudar, como é que eles poderiam aplicar isso na sala de aula, né, desse cuidado, né, de você deixar uma carta para o outro, né, de você deixar um doce, ou de você dar um abraço. Então, foi muito legal essa dinâmica do anjo guardião, né, de realmente, de além do adolescente se proteger, né, proteger o outro, além do adolescente cuidar dele, cuidar do outro, né. E outra conquista também muito bonita, né, que eu digo que é muito valiosa, é que muitos adolescentes que estavam lá nas rodas de conversa não tinham amigos, né, eram adolescentes extremamente solitários. E a partir dos nossos encontros, né, foram construindo vínculos, né, e acabaram que construindo essa amizade, né, acabaram que não estavam mais sozinhos. E aí algo também que me tocou, né, em uma das escolas que eu estava, que foi muito forte, foi o seguinte, tia, né, eu pensei muito em me matar, porque eu era muito só, eu não tinha ninguém, eu não tinha amigos, eu não sabia falar, não sabia me comunicar. Mas por causa de vocês, hoje eu não tenho mais esse desejo, né? Hoje eu tenho amigos, né? Amigos que me ajudam, que passam na minha casa, que me chamam para vir para a escola. Amigos que me levam para tomar sorvete, né? E aí, muito tempo, né? Eu até hoje amigo, né? Legal de estar, né? Passaram a ter essa compreensão, né? Da dor que o outro passa. Denis, pode falar. Pronto, né? Eu acho que esse ponto da construção de vínculos e manutenção dos vínculos que já existia foi um negócio assim que a gente tem que evidenciar na nossa atuação, porque
como eu estava falando anteriormente, era muito bonito ver como o grupo conseguiu se encontrar num estágio de autogestão em que eles conversavam, e era engraçado, porque existiam alguns momentos, né, durante as rodas de conversa, que eles ficavam conversando entre si, e a gente, estudante de psicologia, ficava assim, só observando, sabe, de longe, tipo, caramba, isso nos primeiros momentos não existia. Era uma galera que falava mais assim, cabreiro, com o que é que ia acontecer. Eu costumo falar também de uma experiência que eu tive no primeiro dia, quando eles estavam entrando nas salas, teve um que disse assim, tio, a gente fez alguma coisa errado? E, tipo assim, era uma situação para eles totalmente diferente, né? Eles iam falar com estudantes de psicologia, né? E seguindo o estigma que a Sabrina comentou, isso para muita gente é um negócio assim assustador, né? Você falar com estudantes de psicologia. Será que a gente é doido? Será que a gente fez alguma coisa errada, né? Será que a gente alguma escória da escola, alguma coisa do tipo, né? Mas com o passar do tempo e com esse desenvolvimento de vínculos, a gente foi percebendo, né, e criando essa relação com eles, e eles foram percebendo também a gente de uma forma totalmente diferente. E isso fez com que nós chegássemos no final desse período de 8 meses com um aperto no coração, de assim, vixe, a gente vai ter que deixar eles mesmo, né? Então, assim, em muitas escolas a gente fez um momento de encerramento, né? A gente trouxe comida, eles trouxeram também comida para a gente confraternizar naquele momento. Então, foram experiências, assim, foram momentos muito marcantes, sabe? E isso a gente leva como uma conquista desse projeto, né? Que como eu falei desde o início, foi um projeto exitoso. E, para além disso, existe um bloqueio de 67 ideações suicidas nos primeiros 4 meses, né? Isso é a contagem que a gente fez. Então, assim, você vê também qual a repercussão disso dentro deles, né? Dentro da forma como eles estavam se subjetivando. Num primeiro momento, era aquela perspectiva de desesperança, de desânimo dos adolescentes, assim, onde eles não conseguiam enxergar para além daquele momento, para além daquela circunstância. E depois do advento do NUSCA, né, na vida deles, nesse processo de subjetivação e de construção da identidade, o que isso conseguiu provocar, né, reverberar? Então, assim, como eu falei anteriormente também, você via a mudança no semblante desses sujeitos, né? Então, foi um impacto, assim, extremamente positivo para eles, sabe? Como eu já tinha falado também, a formação de grupos engajados e autônomos. E, né, uma conquista que a gente teve na lida com esses grupos, né, com esses adolescentes, foi a produção do nosso livreto. Se chama Cuidados Emocionais, Vamos Pensar Juntos. E essa é a pequena apresentação que a gente encontra no livreto, né? Esse pequeno livro foi elaborado como uma ferramenta para ajudar jovens e adolescentes a enfrentar situações de conflito no processo da autodescoberta. Ela é fruto de um projeto de extensão do NUSCA, né, realizado nas escolas de rede pública da Rede Pública Estadual do Ceará. Leia atentamente esse material para esclarecer suas principais dúvidas e receber dicas de como procurar ajuda. É um material muito interativo, né? A nossa premissa de atuação, desde as escolas, era uma premissa interativa. Então, a gente procurava sempre uma horizontalidade, uma conversa olho no olho, escutando o que eles tinham para falar e dizendo também algumas coisas, né? Construindo aquele momento juntos. E a cartilha não poderia ser diferente, né? Não poderia ser um material diretivo, autoritário, vertical, dizer assim, olha, faça isso, isso e isso, aí você será feliz para sempre. Não, nada disso. Então, existem espaços dentro do próprio livreto que dizem assim, olha, que tipo de música você gosta de ouvir? O que você faz quando você está triste? Ou o que você faz quando algum amigo seu faz alguma coisa que te deixa desanimado, ou o que você faz quando está desesperançoso, desmotivado, o que você faz? Né? Que tipo de música você gosta de ouvir? Que tipo de série você gosta de assistir? Né? O que te faz bem? Então, são perguntas assim que convidam o leitor a participar da construção desse material também.
Para além disso, a gente, né, tem um aparato teórico, claro, que não pode ser esquecido, não pode ser dispensado, né, que é essencial para a produção desse material, né, na importância que ele tem. Então, tem uma parte teórica, onde a gente vai falar sobre o que é adolescência, suas dores e delícias, onde a gente vai esclarecer sobre as emoções, o que são as emoções, como reconhecer as emoções, como saber quando eu estou triste, quando eu estou alegre, quando eu estou com raiva, quando eu estou com medo, né? A gente vai falar também mais profundamente sobre sexualidade, sobre intolerância religiosa, conflitos intrafamiliares, abuso sexual, né? Então, esse material é um material extremamente rico, extremamente potente para a atuação dos profissionais capacitados, né? Claro, psicólogos e a galera que vai atuar dentro da escola, pode utilizar esse material. Esse material está acessível no Instagram do NUSCA, que eu até pediria a algumas das meninas, ou a Iana ou a Sabrina, para colocar aí no chat, né, para a galera já entrar e conhecer mais a página do NUSCA e conhecer esse material também, esse livreto que está lá acessível. Vou passar aqui. E essas são algumas temáticas, como eu estava falando para vocês, abordadas dentro do livreto, né? Então, vocês podem ler aí rapidamente. Eu já falei algumas. Para além disso, a gente fala de pressão também, a pressão que o Enem traz, né? Toda a carga ansiogênica que esse momento do ensino médio também traz, a falta de perspectiva de trabalho, de fazer depois da escola, né? Recentemente saiu uma pesquisa de que, não sei se o Brasil ou o Ceará em específico, mas existe um número gigante de adolescentes chamados nem, né? Que nem trabalham nem estudam, né? Então, assim, isso também pode ser aprofundado, né, a partir dessa discussão, e a cartilha o livreto vai trazer elementos também para essa discussão, né? Então, é importante que vocês dêem uma olhada lá no material depois, para, enfim, aprofundar esse debate. Essa é uma foto da galera bonita, né, da galera bonita do NUSCA, né, em alguns momentos especiais, assim, onde a gente estava junto, reunido, quando podia, né? Aqueles anos antigos de 2018, 2019. E é isso, pessoal. Obrigado. Muito obrigada, gente. Excelente apresentação. Assim, deu para ter uma visão bem geral dessa experiência, né? Dessa experiência tão rica, né? Que foi para os estudantes do ensino médio, né? Que participaram desses momentos com vocês. E, pelo que eu pude ver, foi uma experiência muito rica também, enriquecedora também para vocês, né? De muito aprendizado. Tá? Então, acho que isso é muito gratificante, né? A gente poder se sentir, de certa forma, ajudando alguém e, ao mesmo tempo, sentir que com isso a gente está aprendendo, a gente está se desenvolvendo enquanto profissional, né? Isso é muito gratificante. Aqui no chat eu não estou vendo nenhuma pergunta, apenas a Samara que é uma psicóloga também, ela é psicóloga de uma das creches. Ela está perguntando se é possível disponibilizar o livreto do NUSCA. Eu acho que esse livreto, inclusive, já foi disponibilizado pela professora Alessandra, né? Mas eu não sei se a Samara já estava na época. Mas se vocês tiverem um link aí ou puderem disponibilizar, facilitaria. Mas eu acredito que... A Sabrina já colocou, já. Né? Ah, tá ótimo. Que a professora Alessandra também já compartilhou com a gente esse livreto, que é bem interessante. Né? Deixa eu ver se tem aqui mais alguma pergunta no chat. Não, na verdade... Não tem nenhuma pergunta. Alguém quer fazer alguma pergunta? É só acionar o microfone, alguma observação. Fiquem bem à vontade. Esse é um momento de conversa, um momento da gente trocar informações, experiências. Né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Só acionar o microfone.
Tem alguns coordenadores. Já que ninguém está fazendo pergunta, eu vou fazer algumas observações, tá? Eu vou tomar essa liberdade enquanto psicóloga também que atua na rede estadual, né, de ensino. O Guardiões da Vida, quando essa ideia chegou até nós, foi muito bom, nós ficamos felizes, de certa forma, porque a quantidade de psicólogos atuantes hoje na rede de ensino não atende às necessidades das escolas, não é capaz, pela quantidade de profissionais existentes, nós não conseguimos atender a essas necessidades específicas, principalmente de alunos, né? Para vocês terem uma ideia, eu que atuo na Cefo 2, nós temos 56 escolas, só na Cefo 2, e 2 psicólogas, 2 profissionais de psicologia. Então, assim, quando a gente soube da ideia dos estudantes, né, da UES, que iriam para as escolas, isso nos trouxe uma certa ideia de que nós teríamos alguma ajuda, né? De que vocês chegariam lá e nós esperávamos exatamente isso, que os estudantes se sentissem acolhidos por vocês. Tá? Ficamos um pouco preocupados e chegamos, inclusive, a compartilhar isso com a professora Alessandra, com relação a estudantes de semestres que estavam iniciando ainda a faculdade, né? Então, a gente ficou um pouco preocupado com isso. Mas a professora Alessandra nos deu toda a tranquilidade, no sentido de que ela estaria à frente, orientando esses estudantes. Então, essa fala dela nos tranquilizou bastante, né? E, de certa forma, a gente percebe que é muito mais fácil para um jovem, né, se identificar, criar esse vínculo com outro jovem, né, com vocês, que são estudantes também. Às vezes se torna muito mais fácil do que eles conseguirem construir esse vínculo, por exemplo, com um professor, né, mesmo que seja o professor diretor de turma, aquele que está mais... que tem um tempo maior na sua carga horária de trabalho para se dedicar a essas demandas, né, específicas. Né? Mas essa questão do vínculo é necessária, é super importante. E quando a gente percebe que jovens estão lidando com jovens também, o vínculo parece que se torna um pouco mais fácil, né? Mais facilitado, o que é muito bom, né? O que é muito positivo. Tem o pessoal aqui da UFC, do CAEPS, que está parabenizando pela iniciativa, né? Ela trabalha também com instituições escolares, universidades, são muito bem-vindos. Prevenir sofrimento emocional, crônico, evita doença mental e perdas de vidas. Realmente, né? E a Jaqueline Lício, tá? Que está pedindo aqui, gostaria de falar. Jaqueline, fica à vontade. Suas falas são sempre muito pertinentes. Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, aliás. Obrigada pela oportunidade, né, de aprender mais um pouco. Obrigada à Secretaria da Educação. Eu gostaria de saudar nesse momento a SEDUC, os guardiões, a professora Alessandra, o NUSCA, os alunos, que todos se envolveram nesse trabalho, né, de prevenção ao suicídio nas escolas. E o NUSCA foi um socorro, assim, para a gente, foi assim, importantíssimo na nossa escola,
Foi a primeira iniciativa que nós tivemos e fizemos um plano de ação e tomamos fôlego e fomos em frente. E realmente havia, como deixa eu ver quem, o Denis falou, quando a gente ia chamar os meninos na sala, alguns não queriam ir porque tinham preconceito, ou então diziam, tia, eu fiz alguma coisa, realmente, Denis, isso aconteceu, mas houve havia muita troca, muita interação, muita participação. No início, as meninas, quando terminavam, diziam, Jaqueline, fulana está assim, fulana está assado, vamos chamar os pais. Quer dizer, foi um movimento houve um movimento na escola de cuidado emocional que não tinha antes, através do NUSC, através dos estudantes, né? Sempre muito receptivos. Mas, nesse momento, eu gostaria só de não sei como dizer, mas não seria uma denúncia, mas seria um apelo, né? Nós, na pandemia, ficamos, eu entendo que são poucos profissionais, alguns voluntários, mas, assim, nós, professores, eu que coordeno o Guardiões da Vida na Escola Rogério Frois, nossa, tinha dias que não tinha horário para a gente atender os meninos. Era de noite bem tarde, queriam conversar, sábado, domingo, e eu atrás de pessoas que pudessem me ajudá-los, né? Porque a gente fica também angustiado. Os telefones do CAPS não atendiam. Quer dizer, eu sei que foi uma situação, assim, inesperada, de muito sofrimento emocional para todos nós, né? Mas profissionais voluntários tinham alguns, mas as universidades estavam fechadas, agora estão abrindo, então nós sofremos muito nesse período, os alunos, famílias, professores, porque a gente fica impotente, né? Eles ficam sem assistência. Então eu não sei eu sei que vocês estão nesse processo de NUSCA, UFC, US, Vidas Preservadas, lutando para que haja profissionais nas escolas. Eu sei que deve ser uma luta, acho que a longo prazo, né? Mas que vocês pensem em algo para que a gente tenha. Eu consegui profissionais voluntários através da Escola João Matos, né, da Elizabeth, da Flávia, me deram um apoio muito grande. Mas eu queria, assim, eu gostaria de clamar até que houvesse uma ação, eu não sei qual, assim, de profissionais voluntários que atendessem os alunos virtualmente, nesse momento, né? Eles precisam de terapia mesmo, sabe? Eles precisam ter uma continuidade. Eles são muito adoecidos, as famílias também, e eu não sei se é conveniente o que eu estou falando, mas é o que eu sinto, né? Eu acho que a gente deve dizer o que pensa, o que sente, o que vem à cabeça. Então, nós ficamos solitários em alguns momentos. Claro que com a ajuda de colegas, a gente conseguiu terapia para os meninos, pessoas voluntárias também, mas tem que ter uma continuidade. Eu não sei como o CAPS não comporta, a rede de apoio não comporta, e como fica essa população mais humilde, mais pobre? Outra coisa, como é que eu posso falar em saúde mental se eles não têm saúde, se eles não têm educação? Assim, se eles não, o acesso à educação de qualidade fica muito a desejar, às vezes, né? Se não tem trabalho, se não tem comida, se não tem moradia, é um problema social muito grave, né? Então, nossa, eu tenho muitos questionamentos, mas vou parar por aqui, senão vou me alongar muito. E isso me deixa, assim, é um desafio, mas nós seguramos as pontas porque a gente também estava com problemas de familiares doentes, de amigos, de perdas, e os meninos também, então foram momentos angustiantes, que nós adoecemos também, né?
Mas eu só queria que a SEDUC pensasse em algo, eu não sei, a SEDUC, as instituições, a Prefeitura Municipal de Fortaleza, o Governo do Estado do Ceará, o ideal é que tivesse um CAPS em cada, eu digo sempre isso, um CAPS em cada secretaria, em cada posto de saúde, em cada unidade básica de saúde tivesse um CAPS para atender aquela comunidade. Um CAPS com a regional inteira é inviável. Então, me causa, assim, desculpa, me causa até revolta, sabe, desse descaso do serviço público em relação à doença mental, né, a doença emocional, as doenças mentais. Obrigada, gente, obrigada pela atenção de vocês, desculpe aí o desabafo, mas a gente não desiste nunca, porque a gente tem paixão pelo que faz e vamos seguir em frente. Obrigada, Sabrina, que estava na escola, né, Sabrina? E eu queria saber, eu tenho uma pergunta aqui, a Iana, não sei se a Iana estava no Rogério Frois, mas eu lembro muito da Sabrina. Iana, eu queria saber, assim, se os meninos o curso que vocês fizeram de cuidados emocionais, como é que foi com os alunos? Especialmente os alunos do Rogério Frois, eles participaram? Como é que foi? A Iana que estava em contato comigo, não é, Iana? Isso, era eu que estava em contato, né? A gente ainda está tendo, né? Vai terminar amanhã, quinta-feira, né? Nosso último encontro. Vai ser um encontro muito bom, muito massa. Os meninos participam, falam, né? Criaram uma lista, né, de músicas que eles gostariam de ouvir antes dos encontros, né? Então, está super participativo, né? Eu não vou te dar uma devolutiva agora, porque a gente ainda não fechou, né? A gente ainda não terminou. Mas os alunos estão empenhados, estão super empolgados, né? Está sendo assim, também outro momento muito rico, né? Porque os meninos realmente estão participando. Tem dia que tem muitos estudantes, né? Tem dia que não tem, porque eles têm atividades à escola, às vezes chegam cansados, né? Às vezes tem que ajudar o pai ou a mãe. Então, assim, a gente compreende, mas assim, como teve muitos encontros, né? A gente teve esse mês todo, né? De Setembro Amarelo, então, assim, a gente vê que os meninos ainda precisam, né? Ainda precisa, né? De caminhamento, existe também essa necessidade, né, de meninos que passam por situações, né, realmente de uma vulnerabilidade social muito grande, né, e aí quando a gente explicou, né, sobre os equipamentos de saúde e assistência, principalmente o CREAS e o CRAS, né, e como a coordenação da escola poderia ajudar eles, né, fazendo esse caminhamento, né, acionando esses dois equipamentos, né, eu senti, né, que eu estava falando sobre o tema, eu senti que os adolescentes se sentiram mais aliviados, né? Eles não conheciam os equipamentos, né? O CREAS e o CRAS, eles nem sabiam que existiam, né? O que é que o CREAS e o CRAS poderiam fornecer, né? Os auxílios, né? Não só o auxílio social, biopsicossocial, né? Mas também uma ajuda financeira, né? Como é que eles poderiam recorrer a auxílios, né? Que o CREAS oferece, o CRAS também, né? Questão de cesta básica, a questão do Vale Gás, né? Eles não sabiam como ia conseguir isso, né? Eles sabiam que existia, mas não sabiam como conseguir um Vale Gás. Então, assim, a gente fez um trabalho nas escolas com um determinado grupo, né? E a gente viu que existe também essa carência para outros estudantes, né? Só que aí a gente é pouco, né? E para além disso, né, a gente tem outras atividades, mas mesmo assim, né, a gente conscientizando um ou outro, eles vão trabalhando a informação, né? E tudo que a gente fala, trabalha, né, trabalhou nas escolas, está trabalhando nessas rodas de conversa agora de Setembro Amarelo, está tudo disponível na cartilha, né? E a gente compartilhando, né? Lá tem dizendo que é o CRAS, que é o CRES, né? E aí a fala da Jaqueline também tocou nesse ponto, né? De como pedir ajuda, né? Então, assim, realmente, eu sei que muitas vezes a gente aciona equipamentos e os equipamentos não nos dão retorno, né? Mas a gente deve insistir, né? A gente deve bater em cima dessa tecla, né? E realmente acionar o CRES e o CRAS, né? Então, assim, tem muitos projetos do CRES e do CRAS que acabam porque a população não aciona, né? Não está ali junto, presente, né? Então, que as informações, né, que a gente passa para os estudantes tem esse valor, né? Tem esse caráter muito grande.
Sim, Obrigada, viu, Iana, pelo empenho, tá? Obrigada mesmo. Eu que E agradeço, viu, realmente a gente Jaqueline? Muito fornece também. obrigado por atender o nosso pedido. Ave Maria, eu fiquei aqui até 10 horas da noite, batalhando. Tudo que vem, eu me lembro deles. E eu quero que eles participem. São tão poucas as oportunidades, né? Porque somos poucos, como você diz. Mas vamos na luta, a gente devagarinho, e eu agradeço muito o empenho de vocês. Espero que vocês sejam, eu acho que com essa experiência que vocês têm com os alunos, vocês serão excelentes psicólogos, humanos, empáticos e voluntários também. Eu espero que façam, eu acho que se todo psicólogo tivesse uma consulta voluntária, duas, assim, fazer uma consulta voluntária, fazer uma terapia voluntária para estudante de escola pública, nossa, era maravilhoso. Tive essa ideia agora no momento, sabe? Mas vamos caminhando. Obrigada, gente. Boa tarde para vocês. Você gostaria de complementar? Fala, Denis. Você ia começar a falar alguma coisa? sim, sim. Não, eu queria também agradecer a fala da Jaqueline, que é uma fala extremamente legítima, né, e profunda, porque parte de dentro dela como esse grito, né, de socorro, muitas vezes. E a pandemia acabou intensificando essa falta que existe nesse sistema público, né? Então, a gente também sente, Jaqueline, por não poder fazer mais, né? E, assim, só que a gente também precisa se cuidar em alguns momentos, né? Então, nós, enquanto estudantes, também estávamos passando por esse processo complicado, e a gente entende completamente o seu grito, né? E é importante que ele seja ouvido e seja repercutido, né? Pelas autoridades, né? Pela galera que pode fazer alguma coisa assim mais efetiva, né? No sentido de uma transformação maior, né? Pedindo também a presença de psicólogos, assistentes sociais, desses profissionais dentro das escolas, porque a gente viu com o projeto que essa presença é fundamental para que esses estudantes possam ter um direito, né, garantido, né, esse direito à saúde mental também. E, assim, nós, enquanto NUSCA, trabalhamos com uma metodologia, Jaqueline, de multiplicadores, né? Então, assim, essa pode ser uma estratégia também para que a gente venha atuar dentro das escolas enquanto multiplicadores, fazer com que esses estudantes sejam repetidores, eu diria de alguma forma, né? Multiplicadores, essa é a palavra mesmo. Multiplicadores desse conhecimento, né? Dessa forma de cuidado, dessa atenção maior, desse olhar mais empático com o outro, mais humano, né? Então, essa pode ser uma estratégia, né, pensando assim numa ideia, num ideal e também numa possibilidade, né, numa realidade mais possível, de que a gente possa executar alguns projetos pensando nessa metodologia, né, de multiplicadores desse conhecimento. A Posso falar? Luziene. Desculpa. Eu só queria Conclua, Jaqueline. É que a Luziene levantou a mão também, ela está aguardando para então, falar. Mas pode então, ok. É porque concluir. eu ia Eu acho que ela responder, caiu. mas pode falar, Luziene. Depois eu falo, então. A Luziene, eu acho que saiu da sala. Então, conclua, Jaqueline, fique à vontade. Denis, no nosso plano de ação, tem Guardiões da Vida, formar Guardiões da Vida, não só o coordenador Guardiões da Vida, mas formar alunos Guardiões da Vida e pais também, e famílias. Só que quando veio, seria no ano de 2020, essa proposta que nós tínhamos, né? Fazer uma formação com alunos e famílias. Mas 2020 chegou e chegou com a pandemia, né? Mas eu acho essa ideia maravilhosa. Eu ia pedir a vocês, ou quem se dispusesse, essa da educação, de dar uma formação para os nossos alunos e familiares, né? Para que eles sejam multiplicadores.
Porque um aluno não ajuda o outro, eles têm a mesma linguagem, se os pares se entendem, né? Então, seria uma estratégia, já que a gente não tem tantos braços assim para ajudar, né? Mas essa sua ideia é maravilhosa e ela vai de encontro que já tínhamos pensado no nosso plano de ação na escola. Obrigada, viu, Denis? Vamos pensar mesmo nessa possibilidade. A Luziene colocou uma observação aqui. Maravilha a palestra, mas não, acho que ela saiu. Mas é isso, gente. Agora, assim, só para a gente concluir, se tiver mais alguém querendo falar, fica à vontade, tá? Pode colocar no chat. Eu queria só dar um adentro para a Jaqueline, é porque eu faço parte de outro projeto, sabe? Que inclusive é com o Dr. Fábio, que ele também faz parte do Vidas Preservadas, né? Que eu sou extensionista do Pra Vidas, que é o programa de apoio à vida no Hospital Albert Sabin. Então, lá a gente atende pacientes, né, externos do hospital e também internos do hospital que estejam com ideação e tentativa de suicídio. A gente atende terapia, tá? Nós temos todo um amparado de enfermeiras, psiquiatras, assistente social. Então, caso seja do seu interesse, Jaqueline, não sei qual é a demanda que está tendo dos alunos, mas, enfim, dá essa informação que pode agregar, né, para qualquer um que esteja aqui presente hoje, para que possa ajudar. Era só isso mesmo. Vou falar de novo. Eu conheço o Pra Vida, já fui ao Pra Vida, já pedi ajuda ao Pra Vida. Infelizmente, há uma fila enorme. Tem uma aluna que está nessa fila. Há um tempo atrás, acho que foi 2019, eu fui com a diretora foi até o Pra Vida, conversou com o doutor Fábio, e para ir na escola, fazer um curso, mas eu acho que a fila é tão grande, são tantas escolas, que até hoje nós não fomos contemplados. Já telefonei, mandei e-mail. De repente, você, Sabrina, lá, pensa na gente, lá tá? É o Pra Vida Adulto, o meu é voltado para criança e adolescente, então porque lá realmente é muito lotado mesmo. O Pra Vida da UFC, né? Na UFC. Mas então, nós o meu é voltado para criança e adolescente. Tem uma lista de espera bem menor, na verdade. Eu acho que eu já pedi ajuda a muita gente, viu? Acho que não sobra mais ninguém, não. Um beijo. Realmente as demandas são muito grandes, né? Nós sabemos disso. Mas a gente não pode esquecer também que a escola pode ser um excelente espaço de escuta, né? E muitas vezes o que esses meninos e meninas, o que esses adolescentes precisam é simplesmente serem ouvidos, né? Eles precisam de uma escuta ativa, de uma escuta atenta, né? Nós estamos trabalhando muito isso nos acolhimentos que estamos fazendo com professores e gestores, né? A importância dessa escuta ativa, como é que ela pode ser desenvolvida. Estamos trabalhando, inclusive, com círculos de construção de paz, né? Círculos de construção de paz para que eles compreendam essa importância da escuta, né? E da fala sem interrupção, né? Então, tem sido uma atividade muito que a gente está vendo resultados muito positivos, né? Porque, de repente, os professores, os coordenadores não se sentem capazes, né? Os professores, os gestores das escolas não se sentem capazes de ajudar suficientemente, né, os alunos que eles veem, que eles enxergam que estão precisando de alguma ajuda, mas eles não percebem que muitas vezes simplesmente a escuta, né, a escuta ativa, a escuta atenta, a escuta já é uma grande forma de ajudar, porque muitas vezes o que o adolescente precisa é justamente isso, é falar sobre si, é falar sobre o que ele está vivenciando, sobre os sentimentos, sobre as emoções, e isso já é de grande ajuda.
Então, as escolas podem proporcionar também momentos de acolhida, momentos de escuta com esses alunos, né? Claro que só isso não é o ideal, a gente queria muito mais, né? Mas é o que é possível no momento, é o que está sendo possível no momento, né? A gente espera que a gente possa muito mais daqui a algum tempo, né? Que a gente possa ter, de fato, um psicólogo em cada escola, que a gente possa ter os grupos de estudantes em todas as escolas, que os guardiões da vida estejam em todas as escolas, né? Mas sabemos de todas as dificuldades que existem, né? Que enfrentamos ainda. Mas não vamos nos esquecer que a escola pode disponibilizar e pode pensar em espaços de escuta, né? Como um de vocês já falou, o psicólogo às vezes está na escola uma vez, vocês estavam na escola uma vez por semana, né? Os professores estão lá todo dia, a equipe pedagógica está lá todo dia, o professor diretor de turma está lá todo dia com os alunos. Então, assim, por que não pensar em momentos, em espaços de escuta, né, dentro da própria escola? Então, fica aí a ideia, né? Fica aí a sugestão. Alguém mais gostaria de se colocar? A Jaqueline está colocando, nossa escola é muito acolhedora, você tem razão, que bom. As escolas precisam mesmo acolher, né? Todos nós estamos precisando muito de acolhimento, né? Tanto professores, quanto gestores, quanto alunos, famílias, né? A gente teve uma experiência também no primeiro semestre de 2020, nós fizemos acolhimentos com vários grupos de alunos, virtualmente, né? E no segundo semestre foi só com gestores. E como a gente percebeu que os gestores, os professores também estão precisando dessa escuta e desse acolhimento, e não só os alunos. Tá? Vocês gostariam de colocar mais alguma coisa? Então, aqui no chat não tem mais nenhuma colocação, gente. Pois então, eu agradeço muito a fala de vocês. Acho que foi muito esclarecedora, né? Divulgou os Guardiões da Vida. Eu espero que esse projeto possa continuar, né? Espero que realmente possa continuar e possa englobar um número maior de escolas. Nós sabemos o quanto as escolas têm interesse e têm vontade, né, de ter esse grupo de alunos de psicologia, podendo criar grupos nas escolas, que esses grupos possam criar vínculos e que possam, de certa forma, se autogerir, né? Como o Denis falou, em algum momento ele se sentiu quase que fora da situação e os alunos conversavam entre si, né? Então, que os alunos possam se sentir que tem esse potencial, né? De se autoacolher e de se autoajudarem, né? E eu acho que os Guardiões da Vida traz essa semente, né? Trouxe essa semente. Então, eu espero que ela possa florescer cada vez mais. E agradeço muito, profundamente, a fala de vocês, tá? A disponibilidade, a partilha de vocês das experiências, das inúmeras experiências que viveram, tá? Nas escolas. Muito obrigada. E a todos vocês que participaram, né? Que estiveram aqui nesse colóquio, meu agradecimento. Tá? Um grande abraço a todos. Um abraço. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau, obrigada. Boa tarde. Boa tarde, forte abraço. Boa tarde, pessoal. Obrigada mais uma vez.